Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Nessa aula de hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre conjuntos. O que é que nós iremos ver nessa aula de hoje? Nós iremos definir conjuntos, vamos ver como a gente pode representar um conjunto e vamos ver algumas definições relacionadas a esse conceito de conjuntos, como por exemplo, conceito de conjunto unitário, conceito de conjunto vazio, conjunto finito, infinito, conjunto universo. Alguns desses conceitos nós iremos trabalhar na aula de hoje. E para começar, nada mais justo do que a gente definir logo conjuntos. E aí eu quero logo começar essa aula perguntando para vocês o que vocês entendem por conjuntos. E olha a pergunta como é que eu faço, que vocês entendem, não o que é conjunto. Porque conjunto, assim como algumas outras definições da matemática, alguns conceitos, né, são conceitos primitivos, né, são admitidos sem uma definição. Por exemplo, ponto. O que é um ponto? Ponto a gente não tem como a gente chegar e dizer assim, o ponto é isso e isso aqui, né? Nós temos como representar um ponto, ter alguma ideia do que é um ponto. Da mesma forma, reta. Reta a gente não tem um conceito certinho, nós temos uma ideia do que é uma reta. Então, qual é a ideia que nós temos para conjuntos? A ideia que nós temos para conjuntos é de quê? Coleção, agrupamento, né? Um grupo de coisas que tem uma certa característica semelhante. Então, a ideia de conjunto é essa daí. E vocês já podem perceber aqui, eu já deixei vários conjuntos aqui para nós visualizarmos. E o mais interessante de tudo, dentro desses conjuntos, nós temos aí dois conjuntos que envolvem números. Que aí a gente já tira aquela mística, né? Ah, não, matemática é só números, só números. Mas não, nós estamos vendo aqui alguns exemplos, né, de conjuntos no nosso dia a dia. E é isso que eu quero mostrar para vocês também. E conjuntos não é somente essa ideia. Ah, números, números e mais números, como tem nesse conjunto aqui, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Mas aqui, por exemplo, tem um conjunto que é dado por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Esse conjunto também eu posso denominar ele Estados do Sul do Brasil. É um conjunto. Ou ainda, por exemplo, esse outro conjunto aqui, B, né? Matemática, medicina, agronomia, letras, ciências da computação. Esse conjunto aqui eu denominei como se fossem os cursos de uma universidade fictícia. Conjunto também. Outros exemplos. Conjunto das pessoas que estão me assistindo agora, que já deram like no vídeo. Conjunto das pessoas que estão me assistindo agora, que ainda não deram like no vídeo. Isso aí é um lembrete para que vocês possam dar o like no vídeo. O conjunto dos inscritos no canal. Também o conjunto dos grupos, né, do WhatsApp, né, quais são os grupos que você tem no WhatsApp, pode formar um conjunto também. E o próprio grupo no WhatsApp, ele já é um conjunto, né? Conjunto de pessoas ali que seguem uma lógica, vamos dizer assim. Por exemplo, você tem lá o grupo da família. Aquelas pessoas que estão dentro daquele grupo lá no WhatsApp, qual é a lógica por trás deles todos? Que todos fazem parte da mesma família. Então temos um conjunto de pessoas ali que fazem parte da mesma família. Um exemplo. Então, conjuntos, coloquem na cabeça de vocês. Não é apenas números, né? Conjuntos está em todo lugar. E aí, essa, né, inicialmente é a definição. E aí, vocês já podem ver como nós podemos representar um conjunto. Está aqui na tela duas formas da gente representar o conjunto. Quais são elas? Vocês podem me dizer? A primeira delas, né, é o quê? Você enumerar os elementos desse conjunto. Como, por exemplo, você tem aqui, eu enumerei os estados do sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Esse outro conjunto, eu enumerei os números, né? Citei eles. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Né? Você apresentar, né? Você listar os elementos do seu conjunto. A segunda forma é exatamente o que? Você dá uma característica. Como assim, Daniel? Perceba, esse conjunto C, eu posso resumir ele a uma característica. Como? São os números primos.
Acabou. E é isso. E você vai subentender. Quando eu digo assim, ó, C números primos, que é o conjunto dos números primos. Você já vai subentender que aquele conjunto é formado por todos os números primos. Então, você vai saber que aquele conjunto vai ter o 2, que é número primo, o 3, que é primo, o 5, que é primo, 7, 11, e assim sucessivamente. Então, você já tem subentendido isso. Por exemplo, conjunto D, que eu coloquei aqui, inscritos no canal. Então, já vou subentender que esse conjunto vai ser todas as pessoas que estão inscritas aqui no canal. Então, vai estar lá Joaquim, João, Maria, Joaquina, e assim sucessivamente. Da mesma forma, quando eu falo assim, o conjunto A são conjunto dos estados do sul do Brasil, eu já vou subentender que esse conjunto, né, vai ter lá Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Simplesmente por dar aquela característica àquele conjunto. Belezinha? Então aqui nós temos, por enquanto, duas formas de representar conjuntos. Nós temos uma terceira que eu vou mostrar mais adiante. Mas antes disso, nós temos também a notação de conjunto. Veja, como é que a gente escreve um conjunto. Então já dá para a gente perceber aqui na tela duas características primordiais para a gente escrever um conjunto. Sabem dizer qual é? Vamos ver, ó. Primeira delas, que vocês podem me citar, o uso das chaves, ó. Se for perceber, ó, em todos eles, os elementos estão listados, ó, entre chaves. Por isso que quando eu escrevo aqui, ó, números primos, eu não preciso colocar conjunto dos números primos. Porque quando eu coloco entre chaves, eu já estou subentendendo que aquilo ali é um conjunto. Então não precisa estar dizendo, ó, é o conjunto dos números primos. Simplesmente por colocar entre chaves, já estou dizendo, ó, isso aqui é um conjunto. Ok? Belezinha? Então, primeira coisa na anotação é você colocar entre chaves. Belezinha? E qual é a segunda coisa? Quando você vai nomear o conjunto, você precisa escolher aqui uma letra maiúscula para representar o conjunto. Veja, aqui são sempre letras maiúsculas. Então, quando você for fazer a anotação de um conjunto, lembre disso. Letra maiúscula para denominar o conjunto e o próximo ponto entre chaves. Belezinha? E aí, dentro desse, nós vamos ter duas notações, né? Duas formas de a gente representar o conjunto. Quais são elas? Você listar os elementos, né? Numerar, como você tem aqui no conjunto A, no conjunto B, no conjunto C, ou simplesmente dar uma característica àquele conjunto, como você tem aqui também aqui embaixo. A, B, C, D, E, e assim sucessivamente. Até aqui tudo bem? Vamos para frente? Uma outra forma de a gente representar conjunto é utilizando o diagrama de Venn. Como assim, Daniel? Vamos entender. O diagrama de Venn, minha gente, é nada mais, nada menos do que você fazer uma bolinha, né, vamos dizer assim, e colocar os elementos lá dentro. Então, vamos pegar aqui um conjunto qualquer para a gente tomar como base. Um conjunto A que tem os seguintes elementos: 1, 3, 11 e 14. Só um exemplo. Então, veja como é que eu representei esse conjunto. Listei os elementos, né, dele. Se eu quisesse representar utilizando o diagrama de Venn, basicamente eu iria fazer o quê? Ó? Coloca aqui uma bolinha, mais ou menos. Ok. Novamente, a letra maiúscula vai estar envolvida aqui, ó, para representar o conjunto. E aqui dentro eu vou colocar todos os elementos. Então, número 1, 3, 11, 14. Está representado no meu conjunto. Ponto. Ou ainda, como eu peguei aqui lá no primeiro exemplo, conjunto A, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, se eu quisesse representar aqui, colocaria aqui, ok, e aí escreveria exatamente aqui, o conjunto, no caso, vou denominar de B, e aí colocaria Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Pronto. Então, para representar utilizando o diagrama de Venn, é basicamente isso, né? Um resumo é basicamente isso. Belezinha? Tranquilinho? Vamos para frente. E aí nós chegamos num ponto de que você percebe aqui, vou pegar agora esses conjuntos aqui. Conjunto A, que é dado por esses elementos, conjunto B, dado por esses daqui, conjunto C, dado por esses daqui. E aí vocês param e perguntam assim para mim, Daniel, se eu quero dizer se um elemento está dentro ou não de um conjunto, como é que a gente faz para representar isso?
bem simples. E aqui entra agora as relações de pertinência. Quando você precisa dizer se um elemento está dentro daquele conjunto ou não está. Como assim, Daniel? Elemento. Elemento, né, vamos dizer assim, isso aqui é o conjunto. Esses camaradas que estão aqui dentro dele são os elementos. Então, se eu quero dizer se aquele elemento está dentro ou não de um conjunto, nós temos duas simbologias que nós podemos utilizar para dizer se está dentro ou não. Quem são elas? O primeiro é o símbolozinho de pertence, que é dado por esse ezinho, que é o símbolozinho de pertence. E esse mesmo ezinho cortado, ele tem um significado contrário, que é exatamente o não pertence. E aí eu vou chamar a atenção para uma coisa muito importante, que é o quê? Essa simbologia nós só podemos utilizar quando estiver fazendo a relação entre elemento e conjunto. Nós ainda teremos notações para você relacionar conjunto com conjunto. Como assim, Daniel? Em nenhum momento eu vou poder chegar e dizer assim, ó, o conjunto B pertence ao conjunto A. Em nenhum momento nós vamos poder dizer isso daqui. Essa notação não vai estar apropriada para isso daí. Porque, veja, eu estou relacionando aí dois conjuntos. E quando nós estamos relacionando dois conjuntos, essa simbologia não convém. Nós temos uma simbologia apropriada para isso. Quando é que a gente vai utilizar símbolo de pertence ou não pertence? Simplesmente quando estiver comparando elemento e conjunto. Vamos a um exemplo. Se eu quero dizer que esse 3 está dentro do conjunto A, eu vou dizer assim, ó, 3 pertence ao conjunto A. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo 3, ele não pertence ao conjunto B. Veja, o 3 realmente está aqui dentro do conjunto A. Mas, veja, esse 3 não está aqui dentro do conjunto B. Realmente, né? Da mesma forma, eu posso chegar e dizer que o 0, ele pertence ao conjunto C. Mas esse mesmo 0, ele não pertence ao conjunto A. Veja, realmente o 0 ele está aqui no conjunto C e ele não está no conjunto A. Então veja, olha como a gente utilizou essa notação de pertence e não pertence, sempre como, ó, elemento, conjunto, elemento, conjunto, elemento, conjunto, elemento, conjunto. Sempre utilizando dessa forma, comparando elemento com conjunto. Duas perguntinhas rápidas, vamos lá. Bate pronto. 99 e o conjunto B. Pertence ou não pertence? Ou seja, o 99 está dentro ou não do conjunto B? Está, não é? Então, 99 pertence ao conjunto B. Mais uma, vamos lá. 33 e o conjunto C. 33 pertence ou não pertence ao conjunto C? Não pertence, né? Não temos o 33 dentro do conjunto C. Tranquilinho? Vamos para frente? E aí nós chegamos exatamente agora no conceito de conjunto unitário e conjunto vazio. Vamos falar primeiramente de conjunto vazio, depois a gente fala do conjunto unitário, ok? Então, conjunto vazio. Olha, o próprio nome ele já entrega muita coisa. Ó. Conjunto vazio. O que isso vai querer dizer pra gente? É o conjunto que não tem nenhum elemento. Né? Qualquer propriedade contraditória vai servir para definir um conjunto vazio. Como assim? Vou dar já um exemplo. Antes de mais nada, como é que a gente representa um conjunto vazio? Da seguinte forma. Então, o conjunto vazio, nós podemos representar utilizando a seguinte simbologia ou simplesmente colocar as chaves sem nada dentro, tá? Por que, Daniel, sem nada dentro? Porque quando eu coloco assim, ó, por exemplo, utilizando outra simbologia, aqui já não é um conjunto vazio. É um outro tipo de conjunto que eu vou falar mais na frente. Então, o conjunto vazio, nós representando ou utilizando essa bolinha cortada no meio, ou utilizamos essa outra notação aqui, né? Entre chaves, mas sem nada entre as chaves. E aí, como eu falei, qualquer propriedade contraditória serve para definir o conjunto vazio. Exemplo, vou tomar aqui um conjunto A, que tem seus elementos dado por x, tal que x é diferente de x. Como assim, Daniel? Vamos entender. É um conjunto onde seus elementos são diferentes de si mesmo.
Veja que tem uma contradição aí. Logo, esse conjunto, ele é vazio. Certinho? Veja que houve uma contradição. Vamos dar mais um exemplo? Mais facinho? Vamos pegar aqui, ó, um conjunto B. Esse conjunto B é dado por números naturais ímpares menores que 1. Vou falar de novo, ó. Conjunto B dado por números naturais ímpares menores que 1. Existe algum número natural ímpar menor que 1? Não existe, né? O menor, né, seria o próprio 1, né? Menor que 1 não tem. Então, veja, mais uma contradiçãozinha. Ou seja, esse é um conjunto vazio. Certinho? Tranquilinho? Vamos para o próximo conceito, que é o conceito de conjunto unitário. E da mesma forma como eu falei do conjunto vazio, conjunto unitário, o próprio nome ele já diz muita coisa para a gente, né? Conjunto unitário tem quantos elementos? Diga aí para mim. Apenas um elemento. E aí, como eu falei anteriormente, se você for representar o conjunto vazio, utilizar isso aqui não é um conjunto vazio. Isso aqui é um conjunto unitário. Isso é um conjunto unitário, né? Onde o elemento desse conjunto é o próprio conjunto vazio. Nós iremos falar mais à frente sobre isso aí quando chegar lá em conjunto das partes, tá bom? Mas isso aí é um conjunto unitário, não é um conjunto vazio, porque ele tem um elemento que é o próprio conjunto vazio, certo? Então não confunda as notações. Por exemplo, se eu fosse fazer o seguinte conjunto dos números primos pares. Vamos lá, diga aí os números primos que são pares. 2, o que mais? Só 2? Acabou? Então pronto. Então, o conjunto dos números primos que são pares, nós temos apenas o 2. Veja, novamente, nós temos um conjunto unitário. Temos apenas um elemento. Outro exemplo, vamos lá aqui comigo os nordestinos. Estado, um conjunto, né? Esse conjunto vai ser formado pelos estados da região Nordeste que começam com a letra C. Quem seriam? Ceará. O que mais? Só esse? Pronto. Só esse. Então, estados da região Nordeste começam com a letra C. Ceará. Acabou. Conjunto unitário. Só tem um elemento. Outro. Polígonos que possuem 3 lados. Quais são os polígonos que possuem 3 lados? Triângulo. Acabou? Veja, novamente, conjunto unitário. Tem apenas um elemento. Belezinha? Tranquilo? E aí, para a gente começar a dar o fim à nossa aula, temos mais 3 conceitos, que é exatamente o conceito de conjunto universo. Primeiramente, o conjunto universo, deixa eu tirar isso daqui, só para ficar melhor da gente trabalhar. O conjunto universo é aquele representado, tá aqui, conjunto universo, ele é representado pela letra U. O conjunto universo, vamos dizer assim, ele seria o nosso manda-chuva, né? Ou melhor, conceituando, o conjunto universo é aquele formado por todos os elementos, né, com os quais estamos trabalhando determinado assunto. Vamos dar aqui um exemplo mais simples. Vamos pegar aqui a seguinte equação, ó, x mais 5 igual a 3. Suponha, vamos usar a seguinte analogia, que o conjunto universo é como se fosse uma caixinha, certo? Então, essa caixinha vai ter todo o conjunto de números das quais nós podemos utilizar. Então, vamos supor que para essa equação, o nosso conjunto universo é o conjunto dos números naturais. Então, dentro dessa caixinha só tem números naturais. Eu só posso utilizar, né, para mexer com ela, os números naturais, tá bom? Então, vamos resolver essa equação? Quando a gente resolve, nós iremos descobrir o seguinte: x é igual a 3 menos 5, x igual a menos 2. Tomando o conjunto universo igual aos naturais, certo? Dentro da nossa caixinha, se a gente for lá dentro dos números naturais, tem o número menos 2? Não tem, né? Porque o conjunto dos números naturais só engloba aqueles números positivos. Ou seja, se a gente fosse trabalhar dentro do conjunto universo, o conjunto dos números naturais, essa equação não teria solução. Porque na nossa caixinha não tem o menos 2 para a gente ter como solução. Mas, por exemplo, se eu mudasse a nossa caixinha, o nosso conjunto universo para o conjunto dos números inteiros, aí sim nós teríamos solução para essa equação, porque lá dentro da nossa caixinha teria os números negativos, estaria incluído o menos 2. Então, sim, essa equação teria solução dentro do conjunto dos inteiros. Então, o conjunto universo é basicamente isso, o manda-chuva. Belezinha? Lembre, a nossa caixinha de números nós vamos poder utilizar para trabalhar
determinado assunto, ok? Próximo conceito, conjunto finito. O que seria um conjunto finito? Você vai dizer, Daniel, aquele que tem uma quantidade, né, de elementos, né, que você pode contar, não sei. Basicamente isso, né? Então, o conjunto finito é quando você pode enumerar os seus elementos, como a gente fez lá no início da aula. Por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Por exemplo, esse conjunto A aqui, por exemplo, ele é um conjunto finito, porque nós conseguimos contar os seus elementos. Belezinha? Então, a ideia de conjunto finito é essa, que você pode contar os seus elementos. Né? Em uma hora, a contagem, ela acaba. Ou ainda, um conjunto finito também, ele pode ser o conjunto vazio. O vazio tem 0 elementos. É finito também. E um conjunto infinito? Simples, quando ele não é finito. Ou seja, quando você não consegue enumerar os seus elementos. Como, por exemplo, esse conjunto C, ele é infinito. Porque se você fazer a contagem dos seus elementos, você não tem como, né, fazer essa contagem. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 elementos. Você não tem como fazer essa contagem dos elementos. Você não tem como enumerar. Por isso que ele é um conjunto infinito. Tranquilinho? Então, galerinha, nós chegamos ao fim da nossa aula, da nossa primeira aula de conjuntos. Desde já, se essa aula te ajudou de alguma forma, eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o canal com seus amigos, ajudem-nos a crescer. A gente se vê na nossa próxima aulinha de conjuntos. Até lá!